Boa noite, Boa meus noite. irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, muitos internautas do outro lado, assistindo nesse momento, né, o nosso Evangelho no Lar. O objetivo do Evangelho no Lar é sempre transformar a nossa casa num ambiente de luz, um ambiente de paz. E como é que a gente faz o Evangelho no Lar? A gente escolhe um dia da semana e um horário que a família possa estar reunida, a preferência é a família, mas se todos não puderem, pelo menos um fazer aquilo assiduamente, até que os outros venham se chegando e aí a família vai conseguindo. Então, procura um dia, melhor dia, um dia tranquilo da sua casa, um dia que você possa tirar uns 15, 20 minutinhos para estudar um pouco o Evangelho, falar um pouco sobre Jesus, a família naquele momento está numa harmonia, numa tranquilidade. Então, o objetivo do Evangelho no Lar é transformar a nossa casa num ponto de luz. A casa fica mais protegida, a família fica mais protegida, porque a gente está numa conexão direta com o plano espiritual, né? Não é um privilégio, é porque a gente se abre para se aproximar do plano espiritual. Então, naquele dia que a gente marca aquele encontro, é importante que a gente cumpra, porque existe sempre uma equipe espiritual que é designada para estar com aquela família naquele dia. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade do dia que marcar e o horário, fazer efetivamente o culto no lar. Às vezes existe problema que a gente não possa fazer. Já sei que semana que vem eu não vou poder. Hoje, quando fizer o evangelho, já falo, semana que vem eu não vou poder, vou fazer tal dia, tal horário, ou não vou fazer semana que vem, mas na outra eu estou retornando. Então, é sempre a gente ter aquele compromisso. E a gente também coloca um pouquinho de água para fluidificar, bota um copinho para cada membro da família. Se quiser botar uma garrafinha para cada membro da família para usar durante a semana, também pode. Mas sempre uma água individual. Por quê? Porque o plano espiritual vai colocar naquela aguinha ali a medicação para aquela pessoa, que aquela pessoa precisa no dia, né? Se a gente bota só uma jarra coletiva, não é que não vai ser fluidificada, não. Vai ser, mas vai ser com remédio genérico para todos, não um específico. Então, por isso a gente sugere que ponham ou um copo para cada um ou uma garrafinha para cada um. E aí vamos começando aí o nosso evangelho. Estou eu e o Serginho aqui, nem falei, mas acho que já somos conhecidos. Então o Serginho vai ler aqui uma mensagem do plano espiritual. No caso aqui vai ser o Vinha de Luz, mensagem de Emmanuel para Chico. É sempre bom a gente ter uns livrinhos de cabeceira que nos ajudam naqueles momentos de dificuldade. E depois eu vou ler aqui o Evangelho. Estamos aqui começando, com a permissão do Mestre Jesus, o nosso Evangelho no Lar. Então, na noite de hoje, nós abrimos aqui no capítulo 53, Sementeiras e Ceifas. Porque o que semeias na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Isso também quem diz é Paulo, está em Cartas a Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Vamos ver o que Emmanuel diz dessa passagem. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os nativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações da natureza material, acentuando labirintos das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surge os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a justiça com as represárias do crime. Daí, o ódio de ontem gerando as guerras de hoje. A ambição pessoal formando a miséria que há de vir.
os prazeres fáceis, reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos. Diferente de quantos se conheçam no mundo e avançam o caminho do Mestre dos Mestres. Se deseja, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge aos velhos sistemas de semeadura na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Graças a Deus. Como falou aí, né, Serginho? A gente semeia hoje e colhe amanhã. Então, se queremos ter uma encarnação melhor, temos que semear hoje. E como é que a gente semeia? Praticando o bem. Tá? Aí falou em corrupção. Isso aí são leis morais que a gente precisa cultivar em nós. Precisamos cultivar essas leis morais para não criarmos mais desafetos e depois colhermos as dores. Então, nós precisamos fazer o bem para nos juntar a mais amigos, a mais amores e depois colher só amores, né? E para começar a fazer o bem, a gente precisa começar a fazer o bem para nós, né? E fazer o bem para nós, o que é? É começar a mexer nos nossos sentimentos, olhar para dentro, né? Verificar o que está nos levando exatamente para um mau plantio, vamos dizer assim, né? Para um plantio que vai nos trazer dor no futuro. E a gente busca botar sentimentos, modificando esses, para que a gente tenha cada vez mais bons sentimentos que nos dê uma boa colheita. Ou seja, que vai nos trazer paz nos momentos futuros. E aí, se a gente conseguir fazer essa mudança, a gente começa a plantar cada vez mais, né? Do lado de fora também com boas sementes. Porque eu já tenho boas sementes em mim. Então, eu começo a plantar com boas sementes. Então, tudo tem que começar na gente. Porque a semente vai sair da onde? Do nosso coração. É de lá que eu vou conseguir ter semente para plantar as coisas que eu tenho de fora. Então, primeiro temos que mexer nela. Não é isso? Eu me lembrei agora, Serginho, você falando, quando eu era criança, meu pai fazia alguma repreenda por alguma coisa que não tinha feito corretamente, e ele falava sempre pra gente assim: quem não faz seus filhos chorar quando crianças, vão chorar por eles quando eles adultos. Né? É um ditado antigo, que às vezes a gente fica assim, poxa, qual é o pai que quer ver um filho chorar? Nenhum. A gente quer ver sempre o filho só sorrindo, só brincando, só feliz. Mas a gente precisa impor limites. E para impor limites, o filho chora. Chora para nos chantagear, para que a gente ceda. E aí, se você não põe limite para os seus filhos, mais tarde você vai chorar por eles. Aí existe uma coisa, né, olha, que a gente tem que lembrar que a gente não aprendeu o que é amar. Estou falando por mim, tá? Aprender a amar é um passo assim que você vai aprendendo a cada caminhada, né? De repente a cada plantação, né? A cada florescer. Cada sementinha que você bota. Porque aprender a amar é uma coisa bem complicada, como você falou, né? A gente não quer ver o filho chorando, né? Mas se a gente está fazendo isso, o nosso coração está jogando amor, né? A gente está no caminho certo, não é isso? É isso que a gente tem que sempre estar olhando, né? Que sentimento que eu estou colocando naquele momento, né? O que eu estou trazendo realmente para o meu filho? Porque no final ele vai entender, ele vai conseguir entender mais para frente que ele só tinha amor, né? E aí realmente ele vai agradecer, em vez de falar assim, nossa, quanto trabalho eu dei para meus pais. E essa colheita com os filhos é na própria encarnação que você está vivendo, né, Serginho? Não é nem numa próxima. Nem numa próxima. Então a gente colhe muito
logo em seguida, é bem perto, é num piscar de olhos. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a isso, né? Mas é coisa para a gente refletir bastante. Né? Vamos ver o que o Evangelho traz para a gente tentar concluir. Antes, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade em que tivemos a coragem de passar a fazer o nosso Evangelho no lar. Vamos agradecer essa equipe espiritual designada para participar conosco desse trabalho, desse momento de reflexões, de intuições, que tanto nos ajudam na nossa caminhada. Então, queridos espíritos amigos, obrigada por tudo que recebemos diariamente. Obrigada, Jesus, acima de tudo, a Deus nosso Pai, pelo nosso alimento, pelo nosso lar, pelas nossas vestimentas e por essa paz que estamos buscando e cultivando dentro de nós. Sabemos, querido Jesus, que sempre está conosco. Nós é que muitas vezes nos afastamos de Ti, mas nos lembre sempre da necessidade da oração, da necessidade de cultivar em nós o plantio bom, o plantio cuja colheita só vai me fazer feliz no futuro. Obrigada, Jesus, e permita que iniciemos o nosso Evangelho no lar. Que esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos aqui abrir o Evangelho, vamos ver o que cai pra gente. Está aqui no capítulo 18, muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Caiu aqui o item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai esta palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a librê do Senhor. Para ser-se fiel servidor seu, bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos, os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendeis bem que frutos deves dar à árvore do cristianismo. Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que se hão de grupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fazem há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornando-os estéreis. Seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se lhe detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, pronunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Caem secas das folhas, tantas remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai tal como Cristo a conservou. Não a mutileis,
ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantemente para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo de sua jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que ninguém se sirva. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assabarcadores de pão da vida como os do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não lhe colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai dos que vos chamam para apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse: as suas palavras não passarão. Nem todos os dizem: Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem vontade de meu Pai que está no céu. Que o Senhor de bênção vos abençoe. Que Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Quase nem precisa de comentário, né, Serginho? Mas tem 2 pontos aí muito importantes, né? Uma que a gente pode trazer pelo que a gente leu no início, né? Que a árvore, né, nada mais é do que da semente que você plantou, né? Vai no seu coração, né? Vai no seu coração, né? Então, quem não plantar bem, a árvore não vai dar bons frutos. Então, vai ser ceifada e vai ser queimada, né? Como diz ali. Então, por isso, buscar a gente semear, né? Só coisas boas, né? E a outra que ele fala aí, que a árvore da vida, ela está destinada à fé, né? E à esperança. E essas são virtudes, rapaz, que nós precisamos muito se esforçar para entender isso, né? Porque enquanto está dando tudo certinho, a gente está com Deus, Jesus, Cidade Amiga ajudando. Mas quando às vezes alguma coisa sai daquele eixo, né? Que é a hora da prova, né? A hora da prova. A hora da prova. Aí a gente já começa a reclamar. Mas por que fez isso? Mas por que aconteceu isso? Por que está aquilo? Não mereço. Não mereço, né? Não está merecendo fazer essas coisas, né? Então, é a hora que a gente precisa entender bastante a fé, porque senão a gente perde o que é mais importante para a gente, que é a paz, né? E a gente sabe que se Deus é só amor, né? É bondade pura, que tudo que está nos acontecendo tem um motivo. E o motivo é qual? É sempre para a gente aproveitar e crescer, né? Aproveitar, crescer e aprender. E conforme a gente vai aproveitando esses momentos, vai crescendo, aprendendo, vai entendendo por que aquilo aconteceu, a gente passa a fazer diferente, ou seja, passa a semear de forma diferente, né? É assim com a nossa vida. Né? Assim, e aqui também o ponto que fala que não adianta dizer, eu aceito Cristo. É praticar o Cristo. Esse é o ponto importante. E esse praticar está exatamente nesse momento de prova, entendeu? É verdade. Nesses momentos de prova é que realmente eu aceito que é de Cristo. E aí a gente vê até onde está a nossa fé. Né? Está a nossa fé. A nossa certeza. Primeiro que tudo passa. Tudo passa. É prova mesmo. E a prova passa. Uhum. Né? Mas, Serginho, a gente ia ficar falando aqui, ó, horas e horas, né? E vamos ter que fazer agora a nossa prece final, tá bom? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Sempre a gente deve começar agradecendo, porque nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. Então, nós agradecemos por manter a nossa casa aberta, o MAP, e levando para os corações sempre uma palavra fraterna, uma palavra de incentivo. Então, que todos os irmãos possam aproveitar esses ensinamentos que vêm de Jesus, não só através do MAP, mas através de diversas religiões que praticam o bem, que pregam o bem e o amor. Então, Jesus, isso é que é ser cristão, é praticar o bem.
Então, que todos nós possamos realmente ser cristãos. Cristão para conosco e para com o nosso próximo. E aí irmos construindo um mundo melhor. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade do Evangelho, por estar sempre conosco, e, na maioria das vezes nos carregando no colo, e por nos dar essa paz que nos fortalece, que nos ajuda na nossa caminhada. Obrigada, Jesus. Obrigada a Mãe Maria, a Francisca e a Fabiano, a esses espíritos de luz presentes nessa nossa reunião. E rogamos sempre que essa paz se estenda em toda a nossa caminhada, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos aproveitar e beber essa água aqui, que está cheia de remedinho, para a gente ficar melhor ainda. E vamos agradecendo por tudo que recebemos, desejando a todos um ótimo dia, um ótimo final de dia, com muita paz, muita luz. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.